Olá, chamo-me Pedro Pereira, sou professor no agrupamento de escolas Pedro Adriano de Lobato, em Portugal, e venho partilhar convosco a comunicação, desenvolvimento de roteiros de aprendizagem, uma experiência prática no sétimo ano. Esta experiência decorreu com 5 turmas de sétimo ano, na disciplina de Ciências Naturais, na unidade da Dinâmica Interna da Terra. Quais foram os desafios que estão subjacentes a esta metodologia de aprendizagem? Um primeiro desafio, como levar os alunos a ter um papel ativo na aprendizagem, ou seja, como é que nós, através destas metodologias de ensino, podemos levar os alunos a ficarem responsáveis pela sua aprendizagem, como ter em conta o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Sabemos que nos dias de hoje todos os alunos têm ritmos de aprendizagem diferentes. Como é que podemos dar resposta a cada um deles, sabendo que as nossas turmas são turmas onde frequentemente temos 26, 27 alunos, todos eles com características diferentes, e como conseguir então apoiar cada um desses alunos nas suas especificidades e neste percurso de aprendizagem. Para isso, e enquadrando a experiência que tivemos no nosso agrupamento, é importante pensarmos que temos um projeto educativo que está relacionado com a flexibilidade e a autonomia curricular. Para cada ano de escolaridade, encontramos um perfil do aluno em que as competências estão definidas sobre aquilo que o aluno deve ser capaz de fazer ao chegar ao final daquele ano letivo. Não esquecendo aqui as aprendizagens essenciais, o documento normativo do Ministério que nos diz o que é que o aluno deve saber para determinada disciplina e também o rastreio universal que é feito no início de cada ano letivo, num conjunto de competências e que permite posicionar o aluno face às suas dificuldades ou potencialidades. Qual a base funcional para esta experiência de aprendizagem? Em primeiro lugar, o desenho universal para a aprendizagem, ou seja, fornecer aos alunos todas as oportunidades e materiais em diferentes formatos para que eles possam, então, adquirir o conhecimento. Integra-se nesta experiência a zona de desenvolvimento proximal do aluno, pois sabemos que nem todos os alunos se encontram no mesmo nível de desenvolvimento e, acima de tudo, esta experiência concretiza práticas de avaliação formativa, mas também sumativa, às quais está associada o fornecimento de feedback por parte do aluno. Em termos teóricos, os dois pilares sobre os quais assenta esta metodologia, a taxonomia de Bloom e o grau de desenvolvimento proposto por Webs. É importante conjugar estes dois alicerces, pois é a partir daqui que nós vamos perceber que é importante conhecer, é importante o aluno criar esse conhecimento, mas também de que forma é que o aluno, com esse conhecimento, está comprometido face à sua aprendizagem. Como é que esta metodologia foi operacionalizada? Aparece-nos aqui um conjunto de 6 etapas que é importante o professor ter em mente. A primeira delas, identificar as aprendizagens essenciais na unidade. Depois, dividir cada unidade nos diferentes níveis de atividade ou nível de aprendizagem. Neste caso, o nível A, que representava a aquisição, o nível B, que implicava a interpretação, e o nível C, que implicava a adaptação. Para cada nível, identificar então as aprendizagens que o aluno vai ter que realizar, para que o aluno tome consciência do trabalho e do percurso que vai ter que fazer, apresentar para cada nível as diferentes tarefas e, dentro destas tarefas, ter materiais diferenciados para que o aluno possa fazer a exploração ao seu ritmo, num tempo limite definido, e apresentar então também uma tarefa formativa em cada uma destas atividades. No final deste conjunto de atividades formativas, teríamos então uma avaliação final sumativa, com opções que o aluno pode escolher. Concretizando para tornar mais objetivo aquilo que estive a apresentar. Verifica-se então neste documento o nível de aprendizagem, neste caso estamos a falar do nível A. De seguida são apresentadas as aprendizagens que o aluno deve ser capaz de fazer dentro deste nível. O espaço de tempo sobre o qual ele vai ter que ser capaz de realizar estas aprendizagens, não só do nível A, mas também dos níveis subsequentes. Dentro do nível, o conjunto das atividades formativas, neste caso, a atividade 1, a atividade 2 e a atividade 3. Para cada atividade formativa são apresentados então os materiais, em diferentes formatos, que permitem atingir aquelas aprendizagens, as tarefas que o aluno deve ser capaz de realizar com aqueles materiais, e aqui o aluno escolhe o material e a tarefa. Se ele pode optar, se for um aluno que prefere fazer leitura
de informação, pode optar pelo manual e fazer então esta leitura. Se for um aluno que é mais auditivo, existem áudios e podcasts que o aluno pode fazer a exploração dessas aprendizagens. E no final temos aquilo que se chama uma avaliação formativa, que é o chamado consolidar, em que o aluno, neste caso da atividade 1, poderia realizar uma ficha A1 ou efetuar uma síntese sobre a teoria da deriva continental. Ou seja, o aluno escolhe a forma dos materiais que vai explorar e também a forma como vai ser feita essa avaliação. Como é que o aluno passa para a atividade seguinte? Passará, depois de realizar o consolidar, desde que tenha atingido pelo menos 80 pontos. Esta necessidade de atingir um determinado valor, neste caso um valor de 80 em 100, permite que se consiga atingir aqui um equilíbrio entre a vontade do aluno fazer as atividades a um ritmo muito mais rápido, contrabalançando aqui com a necessidade destas aprendizagens estarem consolidadas. No final do aluno ter realizado as 3 atividades formativas, temos então a avaliação sumativa. Neste caso, que o aluno poderia escolher, mais uma vez, entre a ficha de avaliação escrita sobre as aprendizagens do nível ou então uma defesa oral sobre estas aprendizagens. Percebemos então que o aluno escolhe a exploração dos materiais, escolhe também a forma como vai fazer essa avaliação formativa, no sentido de lhe permitir passar ao nível seguinte. Sintetizando, o aluno conhece as aprendizagens que realiza, para cada atividade estão identificados os recursos, a tarefa e a atividade formativa, o aluno tem a informação nestes diferentes formatos e é ele que escolhe não só o formato, mas também a avaliação formativa que pretende realizar, progride quando obtém pelo menos 80 pontos. Estas atividades podem ser feitas individualmente, a pares ou em grupo, e só passa ao nível seguinte se atingir pelo menos 50% na sua avaliação final. Neste caso, aquela avaliação A. Paralelamente, e como queremos que os alunos sejam reflexivos sobre o seu processo de aprendizagem, são colocados um conjunto de questões que o aluno assinala com uma cruz, para ser algo que é de fácil leitura por parte dos alunos, em que o aluno é chamado a dar a sua opinião sobre a forma de desenvolvimento da aprendizagem, se compreendeu, se teve dificuldades ou não, e a forma como realizou essas atividades, se foi sozinho, se foi com o auxílio dos colegas, se foi com o auxílio dos professores. No final de cada nível, então, ele passa ao nível seguinte, desde que tenha pelo menos atingido os 50%. O que é que está em cima da mesa neste momento? Esta é a nossa estrutura atual, em que temos os vários níveis. Aqui estão 2 exemplos do nível A e do nível B, com as suas atividades formativas e sumativas. Pretendeu-se criar um documento que permita fazer uma leitura mais imediata por parte do aluno, mais uma vez para que eles não se dispersem. Uma cor única com diferentes graus para podermos perceber aqui a maior complexidade das aprendizagens que estão envolvidas e a reflexão no próprio documento para que os alunos, devido às suas fragilidades, não se sentirem expostos face ao grupo dos colegas. E onde é que nós gostaríamos de chegar? A um documento que permita ter uma visão global do processo, com diferentes patamares, com diferentes cores, onde se verifica aqui a gradação do grau de dificuldade das tarefas que são pedidas aos alunos. Não da dificuldade da tarefa em si, mas da complexidade da competência que está associada. Paralelamente, um documento que possa espelhar o progresso e a evolução dos alunos, em que a monitorização vai sendo feita pelo próprio aluno, mas de onde o professor e os restantes alunos possam intervir, se assim se sentir maior necessidade. Estes materiais estiveram disponíveis todos na Classroom da disciplina, para que o aluno pudesse fazer a sua exploração não só em sala de aula, mas se assim o entender também em casa, utilizando os diferentes equipamentos, desde o seu smartphone até ao computador. Sendo uma metodologia ativa, é necessário que os alunos se envolvam e sentimos que isso verificou-se de uma forma com alguma resistência no início do processo, mas que à medida que o tempo foi passando, essa resistência foi diminuindo. Muito porque os alunos perceberam que eles tinham que se tornar elementos ativos no processo, não só porque eram eles que escolhiam os materiais, mas também porque eram eles que definiam o tempo em que a exploração desses materiais acontecia, mas também quando sentiam necessidade de voltar atrás para consolidar as suas aprendizagens, voltando a explorar esses materiais. Ou seja, conseguiu verificar-se e fazer sentir nos alunos a necessidade do equilíbrio entre consolidar a aprendizagem e avançar nas atividades. Isto porquê?
porque os alunos aqui sentem-se então mais ativos, mais autónomos e reflexivos no processo. Quais foram os benefícios que o professor retirou desta metodologia? Os alunos estão mais autoconfiantes na concretização das tarefas. Esta exploração tornou-se muito mais autónoma sem que o professor estivesse constantemente a fazer a interpretação dos enunciados ou a dar indicações do que era para fazer. Conseguimos que alunos com competências mais desenvolvidas progredissem mais rapidamente, sem haver a necessidade de estarem a aguardar por colegas com mais fragilidades. Conseguimos então aqui dar resposta a todos os alunos, efetivamente. O grau de cumprimento das tarefas foi muito mais elevado face a metodologias que foram utilizadas noutros alunos e a qualidade das aprendizagens que é feita conseguiu atingir um patamar bastante superior. Um ganho que não estávamos à espera e que aconteceu foi que os níveis de indisciplina da sala acabaram por reduzir-se, uma vez que os alunos estavam muito mais envolvidos no processo, em detrimento daquelas conversas paralelas que sempre temos dentro de sala de aula. Tendo em mente os desafios que são colocados ao professor, de permitir que o aluno tenha um papel ativo na sua aprendizagem, conseguirmos apoiar todos os alunos e que cada aluno siga ao seu ritmo de aprendizagem, verifica-se então que conseguimos efetivamente fazer uma diferenciação pedagógica, há uma integração da avaliação formativa e de um feedback de qualidade no processo de aprendizagem do aluno. Este desenvolve as suas competências de forma gradativa e consegue também fazer a monitorização de que forma é que ele está a fazer esta aprendizagem. Falo o aluno, falo também o professor, de forma a fazer aqui um acompanhamento de maior proximidade para que todos os alunos possam efetivamente ser apoiados. Foi uma experiência de grande sucesso que contamos replicar noutras unidades temáticas. Muito obrigado.